Hello, gente. Meu Deus, que saudade de aparecer aqui, viu? Mas, em nome de Jesus, vai se organizar novamente. Ainda estamos finalizando aqui. Provavelmente esse vai ser o cenário que eu vou estar aparecendo aqui com muito mais frequência, porque é o horário que eu tenho disponível. E hoje eu queria trazer para vocês uma reflexão, né? Eu estava assistindo um vídeo que o tema principal não era esse, só que o Senhor falou muito forte ao meu coração. Em relação a Pedro, ele nega Jesus, ele acaba traindo Jesus de uma certa forma, né? E aí vem a questão. Pedro, ele traiu Jesus ou ele é um traidor? Muitas vezes a gente não se atenta às pequenas coisas, mas é aí que mora grandes reflexões que a gente precisa fazer. Quando a gente pensa em identidade, né, a gente retorna lá na história de Pedro. Pedro era um pescador, Jesus encontra Pedro e Jesus ele fala para ele que ele não vai ser mais um pescador de peixe, porque agora ele vai pescar homens. Jesus, ele alinha a identidade de Pedro, né? Ele faz Pedro, na verdade, entender a sua verdadeira identidade e ele também dá um destino, um propósito a Pedro. Só que quando acontece de Pedro, ele negar Jesus, o que é que ali naquela negação ele faz? E a gente pode ter muita clareza disso quando Jesus ele encontra Pedro novamente e ele vai ali perdoar Pedro, né? Quando Pedro nega Jesus, ele não está negando apenas a Jesus, mas ele está negando a identidade que Jesus conferiu a ele quando chamou ele para aquele ministério. Isso é muito forte, porque o que eu estou falando para vocês? Quando Jesus ele fala, olha, Pedro, você não mais será um pescador de peixe, ele está dizendo, a sua vida até aqui teve esse significado. Daqui para frente, a sua vida tem um novo propósito e para isso você vai ser uma nova pessoa, uma nova identidade. E isso vindo da boca de Jesus fala muito, porque é como nós, né? Quando a gente entende quem somos em Cristo, a gente entende que a nossa identidade, ela não é mais definida pelas circunstâncias, pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções, ou por aquilo que as pessoas ao nosso redor falam ao nosso respeito, ou por aquilo que a gente cresceu aprendendo sobre nós, né? Sobre as crenças que foram criadas. E aí a gente entende, quando Jesus nos chama para Ele, nos dá uma nova identidade, realinha a nossa identidade, na verdade, aquela identidade que foi conferida a nós lá quando Ele nos deu o sopro de vida, ele faz a gente entender, ei, você não é o que disseram que você é. Você não é o que as circunstâncias te tornaram. Você não é aquilo que a sua cabeça e que o acusador usa através da sua história para te dizer que você é. Você é aquilo que eu digo que você é. Porque eu te conheço, como a palavra diz, mais do que a você mesmo. E eu sei os planos que eu fiz para você, de que de verdade quem nos conhece apenas é o Senhor. Por quê? Porque Ele nos gerou, antes mesmo de sermos gerados nos úteros dos nossos pais, nós fomos gerados em Cristo, nós fomos gerados em Deus. E quando a gente entende isso, isso tem um poder, gente, absurdo. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque quando Pedro nega, ali mostra que Pedro, ele não era um traidor, ele traiu Jesus. Foi algo pontual. Por que eu tô falando isso? Porque fala que Pedro chorou amargamente. Só chora amargamente quem entende, quem sentiu o peso do que ele fez. Quem realmente tem arrependimento e transformação e não remorso. Pedro, ele chora amargamente porque ele entende que naquele momento ele não só traiu Jesus, né? Naquele momento ele não negou a Jesus, mas ele negou a ele mesmo, ele negou aquilo que Jesus havia confiado a ele, aquilo que Jesus havia falado sobre ele. Jesus havia liberado palavras sobre a vida de Pedro, que Pedro pescaria homens, que foi revelado para Pedro pelo próprio Espírito Santo. Né? Era algo muito poderoso aquilo que estava acontecendo. Então Pedro, ele não nega Jesus apenas, ele nega Jesus, ele nega o ministério, ele nega aquilo que foi confiado, principalmente ele nega a identidade que Jesus falou a ele. E por isso, quando Jesus encontra Pedro lá, e ele vai perguntar 3 vezes, né? Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. E Pedro chega até a se irritar, mas ali Jesus, ele está curando a nível de corpo, alma e espírito de Pedro. Ele está curando as 3 vezes que Pedro negou. E mais do que isso, ele está curando a identidade de Pedro e realinhando destino e propósito. Porque ele diz, Pedro, tu me amas? É basicamente aquilo que Pedro estava achando. Eu não amo Jesus, porque senão eu não teria negado. Porque quando a gente faz algo, né, que é pecado, que a gente sabe que desagradou o coração do Pai, automaticamente a nossa mente e o acusador, o nosso adversário, ele trabalha com acusação. Então ele começa a colocar setas na nossa cabeça de que a gente não ama Jesus, de que a gente nunca vai dar certo, de que aquilo nunca deveria ter sido confiado a gente, porque a gente não merece, porque a gente é de verdade aquilo que as pessoas sempre falaram ao nosso respeito. Afinal de contas, a nossa mente, ela busca esses caminhos porque são caminhos acessíveis, são caminhos que ela já faz há muito tempo. São palavras que já são normais para ela. Só que quando a gente está diante de uma situação dessa, vem aquela questão que Tamires Garcia fala na canção dela, né? Me ensine a confiar de novo. Quando chega um determinado momento, a gente vai precisar escolher se eu vou ouvir a voz do acusador, que é o pai da mentira e que veio para matar, roubar e destruir, ou se eu vou ouvir aquilo que Jesus
que é o caminho, a verdade e a vida, falam a meu respeito. E se você mergulhar na palavra, eu falo pra vocês isso com muita propriedade. Você vai saber que você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você não é aquilo que as circunstâncias dizem que você é. Você não é aquilo que te aconteceu. Você não é um erro pontual. Um erro pontual não define a sua identidade. Você é aquilo que Deus diz que você é. Você é aquilo que a palavra diz que você é. Você é filho de Deus, você é nação eleita. Você é uma filha amada. Você é segura, você é guardada, você é protegida, você é amada, você é perdoada. E você, a partir do momento que entende isso e aceita Jesus como seu único suficiente Salvador, você pode ressignificar toda a sua história. Porque ele, naquele momento, quando ele encontra Pedro, ele basicamente está dizendo isso para Pedro. A sua mente não vai te destruir. Você não vai ser definido por um erro pontual na sua história, porque o propósito que eu tenho para você, que eu e o Pai temos para você, é muito maior do que isso. Então eu não vou deixar você cair por um erro que te aconteceu. Mas você precisa assumir a sua identidade. E por isso que depois desse episódio, Pedro ele se torna de fato aquilo que ele foi destinado a ser, né? Ele se torna a rocha que edificaria a igreja, aquele que iria consolar e queria ajudar os irmãos. E é muito importante que a gente não desista. Por quê? Porque o inimigo ele não ataca a gente como pessoa. Ele ataca o ministério, ele ataca as pessoas que serão beneficiadas por isso. É por isso que ele vem com tanta fúria sobre a nossa vida. Mas a gente precisa sempre lembrar. O que é que a Bíblia diz que eu sou? Eu vou escolher confiar na voz do Pai, do meu Criador, daquele que me ama e que é a minha salvação, daquele que tem planos melhores e maiores do que os meus, ou na voz do acusador, que quer me levar cativa, prisioneira para o inferno onde ele está preso, e ele quer fazer a mesma coisa comigo através da minha mente. Aquele que é o pai da mentira. Aquele que veio para matar, roubar e destruir. A quem, no final das contas, eu irei dar voz. Né? Isso foi algo que eu fiquei meditando ali. Era pra ter sido um vídeo pequeno, gente. Não sei falar pouco. Sério, me perdoe. Mas eu precisava muito compartilhar isso com vocês. Porque eu fiquei meditando. Eu fiquei pensando, pensativa mesmo sobre isso. Eu espero que possa vir certeiro ao coração de alguém, como veio ao meu, nessa tarde. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.